Olá, bem-vindos à primeira semana da, do projeto Conhecendo o White. Então, hoje nós vamos falar da biografia do Oscar Wilde, a primeira biografia que eu li, que é da versão Pocket. Eu sempre gostei muito das versões Pocket da LPM, tanto mangá quanto livros. Essa biografia traz biografia de a vida e obra de grandes autores. Então nós temos Modigliani, Leonardo da Vinci, Van Gogh, Beethoven, Chopin, o que parece. Mas vamos falar hoje do Oscar Wilde. Bom, Oscar Wilde nasceu em 16 de abril de 1854 em Dublin, na Irlanda. Muita gente acha que ele é inglês. Ele não é inglês, apesar de depois ir para a Inglaterra, mas ele é irlandês. A família do Oscar Wilde é uma família muito culta. Eles eram envolvidos todos na aristocracia, nos salões culturais de Dublin, fazendo peças literárias, encontros de artistas. A Lady White tinha um pseudônimo chamado Esperança, em que ela fazia artigos das mulheres e tudo mais, artigos contra ou a favor do governo, que ela achava, sempre fazendo esse requinte de moda que, aliás, o Oscar ele vai pegar muito dos estilos de moda da mãe dele. Oscar Wilde era um senhor muito elegante, ele era elegantérrimo e também muito inteligente. E ele ajudou a construir estradas na sua juventude. Então, essa questão muito da cultura irlandesa, né? O primeiro amor da vida dele foi uma moça que, na verdade, depois ele vai pedi-la em casamento, mas ela já está envolvida, né? Ela já está comprometida com Bram Stoker. Então, o primeiro amor de Oscar Wilde não acontece, né? Porque ela já estava casada com, né? Já estava comprometida ao casamento com Bram Stoker. E depois ele se casa com a Constance Lloyd. Na sua juventude, Oscar Wilde era o sonho de qualquer moça da década de 60, 70. Então, as moças eram muito apaixonadas por ele, e ele também foi, né, um galanteador, então, e fazia muito sucesso. Então, essa questão da homossexualidade, ou até mesmo se a gente pensar na bissexualidade do Oscar Wilde, não se sabe, eu acredito que ele seria mais homossexual, né, porque após o nascimento do seu segundo filho, né, o Vivian White, que depois troca de nome, né, por causa das acusações, é, fica só Vivian Holland Lloyd, o Vivian Lloyd Holland, né? Eles trocam de nome após a decadência do Oscar Wilde. Mas eu estou me adiantando.
Oscar Wilde, ele sempre leu muito, leu de tudo. O seu autor preferido era Edgar Allan Poe. Ele, uh, ele gostava desse terror, dessa atmosfera, principalmente mais lírica, do, do Edgar Allan Poe. E, e assim, ele ia aprendendo também o jeito de escrever. O seu irmão também era poeta. O pai, ele era médico, ele era oftalmologista e também ah, é, escrevia alguns textos sobre, ah, sobre a Irlanda, né? Ele era oftalmo e otorrino também e escrevia textos sobre a Irlanda. Oscar Wilde começa a fazer sucesso, tanto mostra no filme, né, Wilde, que uma das obras que os filhos gostavam, ele era um pai muito carinhoso para o Cyril e para o Vivian. Só que após o nascimento do segundo filho, ele e a Constance se distanciam, eles não conseguem mais ter relações íntimas e ele vai se distanciando cada vez mais da família e ele se descobre, né? Descobre a sua orientação sexual. Não se sabe bem ao certo, mas dizem que o primeiro relacionamento que ele vai ter, né? Com, que vai ser chamado Os Meninos, né? De Oscar Wilde, será com Robert Ross, que seu amigo constante, é, mais constante do que a Constância, e que é a esposa dele, e, e que vai cuidar também após a morte do Wilde, junto com a sobrinha Dorothy Wilde, né? Dorothy Wilde, Dolly Wilde também é uma poetisa e uma socialite da sociedade francesa. Eles vão juntos cuidar da, da obra do Wilde, recuperar os direitos. O único romance do Oscar Wilde é o Retrato de Dorian Gray. Ele já vai escrever muitas peças, né? Ele já vai ser aclamado por muitas peças, mas o único romance dele é o Retrato de Dorian Gray. Ele faz por encomenda e esse livro recebe muitas críticas pelo seu conteúdo homoerótico, que hoje não tem nada muito pesado ou algo muito vulgar o que acharam na época. Não, é um livro que você entende nas entrelinhas, ele não é um livro explicitamente homossexual, ele está nas entrelinhas. A gente sabe que o pintor Basil, ele tem essa fascinação, esse encantamento, essa devoção totalmente pelo Dorian, e que o Dorian tem esse carinho pelo Basil também no começo, e ele vai mudando. E Dorian Gray, ele também é baseado muito no mito de Narciso. Oscar Wilde, ele quando vai para Oxford em sua juventude, ele vai para estudar os mitos, as, as estratégias de, de oratória dos gregos e também a estética, né? O Oscar Wilde, ele vai muito nessa estética. E nas suas obras ele sempre critica muito a sociedade de Londres, o que naquela época as pessoas não queriam ver, né, de sua obra, mas
ela sempre criticava muito a sociedade londrina da época, a sociedade mais puritana e suas hipocrisias. Oscar Wilde nunca foi hipócrita, na verdade ele sempre viveu como gostaria. Então ele sempre falou uma frase que ele sustentou a vida inteira, que é: posso resistir a tudo menos às tentações. Então ele sempre viveu o que ele queria viver. Após a publicação de O Retrato de Dorian Gray, ele vai conhecer o Sr. Lord Alfred Douglas, conhecido como Bowles. Bowles, ele era filho de um lord, né, de Kingsbury, que era um homem totalmente autoritário, machista, misógino, violento, e esse lord, ele perseguia, né, o Bowles e também o Oscar pelas ruas. Eles tiveram que comprar armas, era uma coisa tenebrosa. Mas o Bowles também não era a florzinha que se cheia, ele era totalmente mimado. Oscar Wilde devia mundos e fundos para fazer suas vontades. Oscar Wilde também gostava de esbanjar muito, né, em riqueza, em melhores edições de livros, melhores roupas, melhores joias, melhores hotéis. E foi um casal muito polêmico na época, principalmente pelos rompantes de raiva e ciúme que o Bowles tinha da fama do Wilde, então ele queria o Wilde só para ele. Fica muito explícito no filme, que é um filme excelente, com Stephen Fry, Michael Sheen. Michael Sheen, que ele é conhecido hoje em dia como o Aro de Crepúsculo, ele faz o Robert Ross, que o Robert Ross é o meu personagem e persona favorita na vida do Hyde, que ajudou muito mesmo o Hyde, ele realmente amava muito o Oscar. É, vou falar um pouco mais pra frente do Robert Ross e também da Dolly White, é, mas o, por causa dessas ameaças, o Oscar Wilde decide processar o Lord de Kingsbury, mas logo entrou uma lei sobre né, contra qualquer atividade homossexual, ou seja, os homossexuais eles pegariam multa e até prisão perpétua. Então, o Oscar Wilde ele vai ser preso, ele vai passar 2 anos na prisão de Reading e aí ele vai escrever, né? Após ficar esses 2 anos em péssimas condições, fazendo trabalhos forçados, não podendo ler direito e nem se comunicar com os outros. Conseguiram fazer contrabando de alguns livros para o Wilde, porque ele estava pensando em suicídio, então conseguiram alguns contrabandos de obras que eles gostavam, algumas obras de Edgar Allan Poe, mas ele lia mais a Bíblia, que é o que tinha, e pelo que se entende aqui, era meio obrigatória essa salvação divina, não é? Pela Bíblia. E ele tem uma queda muito brusca na prisão, porque eles tinham que girar algumas engrenagens nessa prisão para fazer as máquinas funcionarem. E aí ele tem uma queda e ele acaba
machucando profundamente o seu tímpano. Depois da saída de Oscar Wilde, ele vai viver até 1900. Ele consegue visitar a Constance, que tinha um problema sério na coluna, então ela começa a dar uma mesada para o Oscar Wilde, mas logo o Wilde vai visitar de novo o amor, o grande amor da sua vida, ou na verdade a sua grande obsessão na vida, né? Esse amor não tão correspondido era mais uma obsessão que os dois tinham, tanto o Bose quanto o White. Não é um relacionamento saudável. Ele encontra de novo o Bose e, e depois eles tentam reatar um relacionamento que não dá certo de maneira nenhuma. E depois a Constance acaba tirando essa mesada que ela dava pro Oscar Wilde. Oscar Wilde ele era muito apaixonado pelo Lord Alfred Douglas, porque ele também era muito parecido com o personagem Dorian Gray. Então, era mais ou menos o seu personagem favorito na vida real. Acho que vem mais esse encantamento, essa obsessão também por sua obra. O Oscar ele era muito vaidoso de suas obras e tinha que ser mesmo, porque são obras maravilhosas. E aí, sem dinheiro e sem poder ver seus filhos, e logo a Constance ela falece com esse problema na coluna e os meninos são entregues a parentes. Em 1900, o Oscar Wilde ele morre, ele sai da prisão e vai escrever como pseudônimo. Da cadeia ele escreve a obra De Profundis, que é uma carta para o Bowles, e também a balada de Reading, contando da vivência dele na prisão. Ele vai escrever como pseudônimo de Sebastian Marmont. Em 1900 ele falece. A Constance já tinha falecido. Os meninos perdem o nome White, fica Cyril Lloyd Holland e Vivian Holland, Lloyd Holland. O Sirius ele morre na Segunda Guerra Mundial por conta de um sniper alemão. E o Vivian ele vive até os 81 anos de vida. Ele tem um filho que ele é bisneto, né? Esse filho ele é bisneto do Oscar Wilde. Ele é um ser assim, maravilhoso. E hoje ele continua falando, ele deseja, né? Tinha o interesse de colocar o nome Wilde, mas até hoje o nome Wilde não é muito bem visto na sociedade por causa da homofobia e preconceito contra os homossexuais, que ainda infelizmente está em nossa sociedade. Robert Ross, depois da morte do Wilde, ele vai viver mais 18 anos, ele vai morrer em 1918, e ele, como eu já mencionei anteriormente, ele vai mover os fundos necessários, porque depois denegriram muito o nome do White e colocaram abaixo mesmo de tudo que é ruim, enfim, é horrível. O que fizeram o White fica
muito, muito aquém do que ele era. E aí, para construir isso, o Robert Ross ele se junta com a sobrinha do Oscar Wilde, a Dolly Wilde, chamada mais por Dort Wilde. E, e aí eles conseguem os direitos autorais e passam, né, para os familiares, principalmente para os Sirius, para o Vivian e também para a Dolly. A Dolly vai ser a última pessoa que vai ter o sobrenome White. Dolly White também era uma poetisa, socialite e também era uma homossexual assumida. Ela teve vários casos durante a vida, mas o seu caso mais conhecido vai ser com a escritora e poetisa também, Natalie Barney, que é uma estadunidense de Dayton, Ohio. Mais pra frente eu vou falar sobre elas também. E, então, o Robert Ross ia fazer uma palestra, ele ia viajar para os Estados Unidos e ele falece subitamente. Então, é uma história muito triste, a gente fica melancólica sempre que lê esses últimos capítulos do Oscar Wilde. Recomendo muito essa edição. Acho que o Daniel Salvatore ele faz uma pesquisa muito boa. Eu gosto dessa edição. Se você quiser um livro mais em conta, existem mais duas edições da biografia do Oscar Wilde. Então, se vocês quiserem, deem uma olhada e que vocês vão encontrar na Amazon, nas livrarias por aí. Eu acredito que essa edição esteja esgotada, não sei, mas eu comprei, como eu sempre digo aqui, comprei no estante virtual. Então eu gosto dessa edição aqui porque ela é muito boa, essa coleção também é incrível. Bom, espero que vocês tenham gostado. Esse é o começo da nossa jornada. Nos vemos em breve. Até logo.